E aí galera, tudo certo? Vamos aqui para mais uma aula de Química. Na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre propriedades periódicas. O que será que é isso? Eu já posso adiantar para vocês que essa aula é bem bacana, beleza? Então olha só, propriedades periódicas, o que será que é isso? Na língua portuguesa a gente trabalha com a ideia de periódicos. O que será que é periódicos até mesmo na língua portuguesa, dentro da literatura? Periódicos eram jornais que vinham de tempos em tempos, geralmente com a parte de um livro, um capítulo de um livro, então as pessoas iam acompanhando isso e no final eles tinham um todo. Então assim, ó, de tempos em tempos eles recebiam alguma coisa. Então vamos trazer isso para dentro da química. O que é periódico? A palavra periódica representa a ideia de que algo está se repetindo de maneira regular. Então assim, ó, se algo acontece de maneira regular e sempre, eu tenho uma propriedade do tipo periódica, beleza? Olha só, também a gente tem a tabela periódica, certo? Onde vai ter os elementos distribuídos com suas propriedades específicas. Quem já definiu isso foi esse cara que a gente já trabalhou nas últimas aulas, que era o Mendeleev, certo? Então assim, ó, essa tabela periódica que a gente conhece aqui, foi ele que desenhou. E ele já organizou essa tabela periódica por suas propriedades periódicas, beleza? Então assim, ó, características incomuns e que vão mudar de forma periódica foi desenhado por Mendeleev e está representado aqui. Hoje a gente vai conseguir comparar um elemento com o outro para ver o seu tamanho, quem é que precisa de mais ou menos energia. Então assim, ó, bem bacana pensar comigo, olha só. Primeira propriedade periódica é o raio atômico. O que será que é raio atômico? Se a gente pensar na matemática, a gente tem um diâmetro, um círculo, o diâmetro é a distância de uma ponta a outra. Raio é a metade. Aqui na química é bem parecido. O raio atômico é a distância de um núcleo de um átomo até outro núcleo de um átomo. Só que é essa distância dividida por 2, é a metade dessa distância, certo? Então assim, ó, qual é o raio atômico do hidrogênio? Eu pego um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, então tem que ser dois elementos iguais, calculo a distância de um núcleo até o outro e divido por 2, certo? Então a metade dessa distância. Isso aqui, então, é raio atômico. E como será que eu consigo comparar que elementos têm maior raio atômico e que elementos têm menos raio atômico? É bem tranquilo, pensa comigo, olha só. Tabela periódica. Eu vou ter então meus grupos e vou ter minhas famílias, certo? Olha só, meus períodos e grupos e famílias, beleza. Então olha só, os meus períodos, que são aqui as minhas linhas horizontais, elas vão aumentando o que? Vocês lembram? Quanto mais para baixo, eu tenho mais camadas ou níveis de energia. Lembra que eu tenho o meu átomo desenhado? Onde eu tenho o núcleo do átomo e em volta tem vários círculos? Então, quanto mais para baixo, mais círculos eu tenho. Por exemplo, aqui na coluna, na minha linha horizontal 3, aqui, é porque aqui existem 3 daqueles círculos, 3 níveis de energia, certo? E o que vai dizer, então, as minhas famílias, que são as minhas colunas verticais? As famílias dizem quantos elétrons eu tenho na última camada. Então tá, olha só. Como será que vai aumentar o tamanho de um átomo? Aqui o mais fácil. Primeiro, o átomo ele vai aumentar de cima para baixo. Por que é de cima para baixo? Porque quanto mais para baixo, mais níveis de energia eu tenho. Então imagina, eu tenho um átomo com um círculo só, ele tem um tamanho. Mas se ele tiver 3 ou 4 círculos, vai ser um tamanho muito maior, certo? Então, ó, quanto mais para baixo da minha tabela periódica, maior é o meu elemento. Agora vamos pensar comigo se ele vai crescer da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Pensa comigo, olha só, o que muda é a quantidade de elétrons na última camada. Aqui na minha coluna, na família 1A, eu tenho os metais alcalinos. Aqui nessa família 1A, eu tenho um elétron na última camada. Já na última camada, aqui na última família dos gases nobres, na família 8A, eu tenho 8 elétrons na última camada. Qual será que é maior e qual que é menor? Então pensa comigo, olha só. Quanto mais elétrons eu tenho mais energia envolvida. Se eu tenho mais energia envolvida, a força de contração do átomo ela é maior. Os elétrons têm tanta força envolvida em volta que eles conseguem chegar bem pertinho do núcleo. Então assim, ó, quanto mais elétrons eu tenho, eles conseguem, vamos imaginar, unir forças e chegar mais perto do núcleo, certo? Quando eu tenho apenas 1, 2 elétrons, eu não tenho tanta força envolvida. Então a distância ela é maior, porque eles não conseguem chegar tão próximo do núcleo, certo? Então como é que vai se comportar na minha tabela periódica? O raio atômico vai crescer de cima para baixo e da direita para a esquerda, beleza? Quanto mais camadas, maior. Quanto mais
elétrons na última camada menor, certo? Então aqui já temos a nossa primeira propriedade periódica. Outra coisa, gente, vamos pensar comigo, olha só, o que será que é raio atômico? Raio iônico, beleza? Então olha só, o que é raio iônico? Lembra o que era íon? Eu trabalhava com cátions e ânions? Então, quando eu tenho cátion, ânion, lembra lá da regrinha dos N's? Quem tem mais N, quem tem mais negativo. Então pensa comigo, ó, cátion, ele é mais positivo. Para ele ficar mais positivo é porque ele perdeu um elétron. Ânion, ele é mais negativo, porque ele está ganhando carga negativa, ele está ganhando elétron, certo? Então, ó, se eu tenho o átomo lá bonitinho, certinho, e tirei alguma coisa, estou tirando um elétron, ele está virando um cátion, ele está ficando mais positivo, a tendência é que ele diminua de tamanho, porque eu estou tirando alguma coisa. Já quando eu tenho o ânion, ou seja, eu tinha o átomo lá, coloquei um elétron, estou colocando mais coisa, ele vai aumentar de tamanho, porque eu estou colocando alguma coisa, certo? Então, ó, tem essa regrinha também só para vocês pensarem, tá ligado? Então, olha só, galera, nossa segunda propriedade periódica, energia de ionização. O que será que é essa energia de ionização e o que isso quer dizer? A energia de ionização, gente, é a energia necessária para remover um elétron do átomo. Então, assim, ó, tenho lá minha camada toda certinha, bonitinha, o núcleo, e volta as camadas, os níveis de energia. Na última camada eu tenho uma certa quantidade de elétrons, certo? A energia que eu preciso para retirar um elétron é dita energia de ionização. Então pensa comigo, onde é que o átomo ele era maior? O átomo era maior quando aumentava de cima para baixo, beleza? Então, ó, se eu aumento de cima para baixo, os elementos que estão mais abaixo, certo? Os elementos que estão mais abaixo, eu vou desenhar até para vocês, eles têm mais camadas eletrônicas, certo? Então pensa comigo, olha só. Eu tenho o meu núcleo ali, eu tenho a camada aqui, certo? Eu teria o átomo com uma camada e o átomo, então, com duas camadas. Átomos com duas camadas são maior. Onde é que eu ia precisar de mais energia, será? Quando eu tivesse que tirar um elétron da última camada, da camada número 2, nesse caso, ou quando eu tivesse que tirar um elétron da primeira camada. Ó, quando eu estou na primeira camada, eu estou trabalhando com elementos, com átomos, aqui com átomo e com elétrons que estão mais próximos. Então, essa força aqui, ela é maior do que essa força aqui, porque aqui a distância já começa a ser grande, certo? Então, ó, eu vou gastar mais energia onde a força for maior, ou vou gastar menos energia onde a força for menor. Nesse caso, quanto mais camadas, mais distante meu elétron está do núcleo, eu preciso de menos energia, certo? Então, esse aqui, ó, sairia bem mais fácil do que esse aqui, que eu estou mais distante do núcleo. Então, assim, ó, quanto maior é o meu raio atômico, menor é minha energia de ionização. Então, se o raio atômico crescia de cima para baixo, da direita para a esquerda, na energia de ionização, onde eu estou perdendo um elétron, acontece ao contrário. Porque quanto mais distante o elétron está do meu núcleo, menos energia eu preciso, porque a força dela é menor. Então pensa comigo, olha só generalizando aqui a formulazinha. O elemento mais energia vai gerar então um elemento com a carga positiva, porque eu estou tirando um elétron, então sai um cátion mais um elétron, certo? Então aqui é só uma maneira generalizada, tá? Futuramente a gente vai trabalhar bastante com essa ideia. Então vamos lá, gente, continuando aqui, ó. Vale lembrar também que a primeira energia de remoção de elétron requer uma primeira energia de ionização. E se eu tivesse, então, que tirar um segundo elétron do mesmo átomo, eu teria uma segunda energia de ionização. Pensa comigo aqui, então, gente. Olha só. Eu tenho um átomo aqui, certo? Vamos imaginar que na última camada dele, eu tenha 2 elétrons e não apenas um. E eu quero tirar os 2. Então, pensa comigo. Pensa comigo, olha só, eu tenho um elétron aqui, outro elétron aqui, certo? Ó, eu vou tirar o primeiro. Quando eu tiro o primeiro elétron, lembra, eu estou tirando um elétron, o que vai acontecer com o átomo em si? Ele diminui de tamanho, lembra? Porque ele está virando, então se eu estou tirando um elétron, ele está virando um cátion diminui de tamanho. Então, a energia que aproxima isso daqui vai ser diferente da energia que vai aproximar esse daqui. Por quê? Se eu estou retirando um elétron, o átomo ele vai diminuir. E se ele diminui, a força de atração entre o núcleo e o meu
elétron ela vai aumentar, certo? Então assim, ó, se eu tirei esse elétron que está aqui com uma primeira energia de ionização, eu vou precisar de uma segunda energia de ionização, que é diferente da primeira, para tirar esse segundo elétron. Se eu preciso de mais energia, porque está mais próximo depois que eu tiro um elétron, essa energia aqui, ó, ela é muito superior a essa daqui, certo? E a mesma coisa aconteceria se eu precisasse de uma terceira, de uma quarta. Então, quanto mais elétrons eu quero tirar, muito mais energia eu tenho que colocar. Já pensa assim, ó, o átomo ele já perdeu um elétron, ele não vai ter interesse em perder mais um e mais outro, certo? Porque ele já está perdendo coisa. Então assim, ó, ele perdeu o primeiro. Para ele perder o segundo já vai ser muito mais difícil. Vamos lá, afinidade eletrônica. O que será que é afinidade eletrônica? Afinidade eletrônica é, ou eletroafinidade, vai ser o quê? Vamos pensar comigo, olha só. A eletroafinidade é a energia que eu vou ter para atrair um elétron. Então assim, ó, se na minha energia de ionização eu perdi um elétron, aqui eu ganho um elétron, certo? E como é que funciona? Como é que vai funcionar então essa ideia? É muito semelhante ao que a gente acabou de ver, certo? Para mim ganhar um elétron, quem já está com a camada quase completa, quem já participou do nosso bate-papo já sabe, a ideia que eu tenho é completar o meu octeto. Ou seja, na última camada, a minha tendência é sempre ter 8 elétrons. Então, quem já está mais próximo desses 8 elétrons na última camada, vai querer atrair esse outro elétron que vai estar sobrando com mais intensidade, com mais força. Então, pensa comigo, olha só. Os elementos daqui, eles têm um elétron só. Para chegar a 8, para ele ficar feliz, demora muito. Ele vai precisar de muitos e muitos elétrons. Ele vai precisar de 7. Agora, se eu estou aqui, ó, na minha família 7A, onde eu só preciso de um elétron, ele está desesperado para completar esse octeto, para ter 8 elétrons na última camada e ficar feliz. Então, assim, ó, ele vai buscar desesperadamente esse único elétron. Então, aqui, ó, a energia de a afinidade eletrônica, que é a força que eu vou atrair esse elétron para mim ficar feliz, para ficar contente com 8 elétrons na última camada, é dita pela afinidade eletrônica. E ela vai crescer de forma contrária ao raio atômico também. Então, de baixo para cima, da esquerda para a direita, com exclusão dos gases nobres. Por que a gente tira fora os gases nobres? Gases nobres estão na família 8A, certo? Quantos elétrons eles já têm? Já tem 8, eles já estão felizes, eles não querem ganhar nem perder elétron, eles estão super de boa. Então assim, ó, gás nobre não tem a tendência nenhuma de ganhar esse outro elétron, porque ele já está ok. Então a afinidade eletrônica vai funcionar muito bem, excluindo a família dos gases nobres, beleza? Próxima, eletronegatividade. Em uma ligação química, existem interações entre os núcleos dos átomos e os elétrons de sua camada de valência. Lembra? Então, ó, o núcleo ele vai conversar com esse elétron da última camada, com mais ou menos força, dependendo do tamanho do meu átomo. Há então uma tendência de atração entre o núcleo e esse elétron. Então, assim, ó, eletronegatividade é quanto essa força aqui, ó, ela é grande ou pequena. Quanto mais próximo o meu elétron está do núcleo, maior é essa minha eletronegatividade, essa força de atração entre núcleo e elétron, certo? Então assim, ó, aqui vai funcionar também da mesma forma que a afinidade eletrônica. Ela vai aumentar de baixo para cima, da esquerda para a direita, excluindo os gases nobres. Então assim, ó, o meu flúor, que está exatamente aqui, ó, ele vai ter uma eletroafinidade muito grande, certo? Ele vai ter uma tendência muito grande para ganhar de atrair esse elétron, certo? Então aqui, ó, o meu flúor é o elemento mais eletronegativo da minha tabela periódica, beleza? E para completar, então, eu botei aí no final da aula de vocês uma atividade com 10 questões de um simulado, certo? Então assim, ó, vocês vão entrar nesse link que está aqui e vão tentar responder essas 10 questões que eu estou encaminhando para vocês, beleza? Olha só, vai ter assunto que vocês ainda não viram, mas beleza, certo? Vocês vão tentar trabalhar com a lógica. Vai ter muitas questões sobre propriedades periódicas. Então assim, ó, pega esse resumão, pega a tabela periódica, trabalha e compara. Vê quantas questões vocês conseguem acertar e na quinta-feira a gente conversa para ver quem conseguiu acertar mais, beleza? Galera, até a próxima e fiquem ligados.